E aí, pessoal, beleza? Imagina que você quer investir em bônus corporativos em dólar. Aí surge a dúvida inevitável: comprar o bônus direto ou investir através de um ETF? O título promete menos imposto, mas vem cheio de armadilhas. O ETF é simples, mas pode te tirar mais de 30% do seu rendimento. Quer ver, com exemplos reais, qual é a melhor alternativa para você? Então acompanha aí. Aqui é o Edu do canal Investidor Bom Vivan e no vídeo da semana passada nós comparamos os Corporate e os Treasury Bonds. E vimos que para ganhar um rendimento um pouco acima dos Treasuries é necessário assumir uma série de riscos presentes em todos os outros bônus. E no vídeo de hoje nós vamos comparar duas formas de investir no mercado de Corporate Bonds, através dos títulos individuais ou através de ETFs. E vamos fazer isso usando um exemplo prático, onde 4 estruturas diferentes são utilizadas. E vamos ver também que mesmo sem conta no exterior é possível diversificar internacionalmente. Bora lá então? Comprar um bônus diretamente tem diversas vantagens, entre elas eficiência fiscal. Os juros dos corporate bonds são isentos de imposto para não residentes nos Estados Unidos. Controle, você sabe exatamente em quais empresas você está investindo. Previsibilidade, não havendo calote, você sabe exatamente quando os juros são pagos e quando o título vence. E mantendo o título até o vencimento, você, em tese, pode ignorar as flutuações que ele eventualmente vai ter. Mas esse é um mercado de alta complexidade e o desafio é bem grande. A diversificação é difícil, cara e exige um elevado capital. A gestão operacional é complexa, com a existência de cláusulas de call, necessidade de reinvestimento dos juros, existência de cláusulas de negociação, etc. A liquidez no mercado OTC é limitada, então vender o título antes do prazo pode significar uma redução substancial na sua rentabilidade. E subestimar essas complexidades é o caminho certo para você assumir riscos desproporcionais. Bonds corporativos individuais são o caminho para quem tem patrimônio relevante, tempo para análise e gosta de desafios. Para a grande maioria, o ETF é o veículo que resolve muitas das complexidades desse mercado. Em vez de um título, você compra de uma vez uma cesta deles. Os ETFs oferecem diversificação automática, com exposição a centenas ou até milhares de bonds, negociação em bolsa, ambiente centralizado de baixo custo e alta liquidez, reinvestimento automático dos títulos que vencem ou sofrem call, taxas de administração que costumam ser menores do que os custos implícitos de se negociar os bonds no mercado OTC e valores mínimos muito mais acessíveis. Além disso, existem muito mais corretoras oferecendo negociações com ETFs do que operações com bonds. Isso porque também para as corretoras eles exigem uma estrutura muito mais pesada. Do outro lado da balança, nos ETFs o investidor abre mão de um pouco do controle, diferente dos títulos individuais. Os ETFs não têm prazo de vencimento e as flutuações de mercado são impossíveis de se ignorar. O pulo do gato, no caso dos ETFs de renda fixa internacionais, está em onde esse ETF mora. E nós separamos aqui um exemplo bem peculiar. São os 2 ETFs de corporate bonds mais líquidos do mercado, um em cada categoria principal. Ambos são administrados pela iShares, que é a principal gestora de ETFs no mundo, e seguem índices produzidos pela iBoxx, empresa referência em índices de renda fixa. O ETF Investment Grade tem mais de 3.000 títulos em sua composição, e o de High Yield mais de 1.300. E o que esse exemplo tem de mais interessante é que o mesmo fundo está disponível em 3 opções: a europeia, a americana e a brasileira. E de quebra, ele ainda vai expor situações que sempre vão aparecer ao se usar fundos de renda fixa internacionais como veículo. Opção 1, os ETFs irlandeses. Como já vimos no vídeo anterior, principalmente na versão de acumulação, eles são a opção mais interessante para o investidor em renda fixa. Eles reinvestem os juros automaticamente e são isentos de imposto a nível do fundo. Eles oferecem também diferimento tributário. O fato gerador do imposto no Brasil só ocorre quando o investidor vende as suas cotas. Opção 2, os ETFs norte-americanos. Eles são simples, fáceis de negociar e disponíveis em quase qualquer corretora. A desvantagem é que eles distribuem os juros obrigatoriamente na forma de
dividendos, sofrendo aquela retenção de 30% de imposto na fonte, o chamado withholding tax. E isso compromete grande parte da rentabilidade do investimento. Opção brasileira, os BDRs de ETFs. Nesse caso aqui, o Banco B3 tem um programa que emite recibos que espelham esses dois ETFs americanos. São chamados BDRs ou Brazilian Deposit Receipts. Eles facilitam a vida de quem não quer abrir conta no exterior e nem fazer operações de câmbio. São instrumentos bem interessantes e podem ser adquiridos em qualquer corretora nacional, normalmente a custos baixos. Inclusive, o próximo vídeo vai ser sobre eles. Mas, como já vimos, renda fixa internacional é um caso todo peculiar. E aqui os BDRs são bem pouco eficientes. Além dos 30% de imposto na fonte nos Estados Unidos, vão incidir sobre cada distribuição, taxa de processamento do Banco B3, atualmente em 3% sobre os dividendos brutos, spread de câmbio embutido e IOF. Só esses custos já ultrapassam 1/3 dos rendimentos. Acrescenta isso o fato de que os spreads de negociação, ou seja, a diferença entre os preços de compra e de venda, serem muito mais altos do que os ETFs internacionais. No caso de renda fixa americana, os BDRs são um atalho que custam caro. Mas no próximo vídeo nós vamos ver que eles podem ser instrumentos bem interessantes no caso de renda variável. E se você reparar, em todo esse vídeo nós estamos falando do mesmo ativo. O que muda completamente o resultado para o investidor é a estrutura do veículo, onde ele é domiciliado e como ele é tributado. E então, qual a conclusão? Os títulos individuais só fazem sentido para quem tem patrimônio relevante e assessoria especializada e constante. Para quem busca diversificação, simplicidade e eficiência, os ETFs irlandeses são de longe a melhor escolha. E não só para os corporate bonds, mas para quase toda a renda fixa internacional. E você, prefere a batalha dos títulos individuais ou a comodidade dos ETFs? E o que você achou dos custos dos BDRs de ETFs no caso de renda fixa? Comenta aí que eu quero saber. É isso aí, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Se ele te agregou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho e, principalmente, espalhe essa mensagem para outras pessoas que você acha que querem investir no exterior de uma maneira prática e bem informada. A gente fica por aqui e até o próximo vídeo.